quarta e última mensagem, que é esta de hoje. Trabalho o terceiro e último pé desse tripé, que é redenção. E eu intitulei Trabalhando como Remido. Então vou pedir que você abra a sua Bíblia, lá em Efésios capítulo 6. Nós vamos ler dos versos 5 a 9. E aí vamos ouvir o que é que esse texto tem a nos ensinar. Eu aprendi com ele e espero que você também aprenda com ele da parte de Deus. Efésios 6, a partir do verso 5, diz assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e Ele não faz diferença entre as pessoas. As crianças receberam atividades e eu quero encorajar os pais a estimular os filhos a prestar atenção e aprender aquilo que lhes é possível, anotando aí cânticos que foram cantados, reconhecendo as profissões que foram colocadas aqui, achando as palavras-chave. Tudo isso foi preparado com carinho para que você, criança, também participe do culto e fique prestando atenção no que o pastor está falando sobre trabalho. A verdade é que crianças estão sendo preparadas para produzir, é por isso que elas vão para a escola. Todo mundo então está ligado com o trabalho, até os pequeninos estão ligados ao trabalho. Eu quero começar com uma pergunta muito chave, que tem tudo a ver com trabalho, porque frequentemente a gente faz essa pergunta em relação à profissão. Pastor, eu queria saber qual é a vontade de Deus para a minha vida profissional. Quantas vezes a gente faz essa pergunta? E por que eu suscito essa pergunta? Porque no texto fala que os escravos a quem Paulo está dirigindo a carta, nesse trecho, eles devem fazer a vontade de Deus. Então a pergunta é, qual a vontade de Deus? E muita gente faz essa pergunta totalmente perdido, embora seja crente, zeloso para amar a Deus, agradar a Deus, fica perdido em relação à vontade de Deus. Na área profissional é comum as pessoas desejarem descobrir os planos de Deus para as suas vidas. Qual profissão, qual emprego, qual especialização. Eu coloquei descobrir entre aspas por uma razão. Porque parece que essas coisas que dizem respeito à vontade de Deus, na cabeça de muita gente, são escondidas. Deus fica fazendo assim, ó. Vamos ver se você descobre. As pessoas tratam a vontade de Deus como se fosse uma coisa difícil de descobrir. Que elas têm que vasculhar e procurar algum jeito, algum meio disso chegar até elas. Curiosamente, alguns jovens, quando estão chegando no período de vestibular, uma das coisas que mais os aflige é qual pai, qual mãe. E quando eles resolvem por você, pai e mãe, faz assim, tem nada a ver com ela. Interessante que tanto para pai quanto para filho parece uma coisa perdida. Por quê? Porque às vezes alguns não sabem qual profissão, mas não é só essa a dúvida que alguns têm. É qual emprego eu devo assumir? Porque fazer uma faculdade é uma coisa, mas depois entrar no mercado de trabalho, o que eu procuro? E quando eu tenho duas opções, para onde eu vou? O que eu resolvo escolher? E qual especialização eu faço? Tem tantas opções, cada curso superior parece que dá a você tantas, inúmeras especializações pós-bacharelado que você não sabe nem o que fazer. São esse tipo de dúvida que atormenta a vida de muitos, a ponto deles dizerem assim, olha, estou orando, mas eu ainda não sei qual é a vontade de Deus. Tenho uma novidade para você, você não vai saber. Deus nunca prometeu revelar os seus planos para a vida profissional, aquilo que em teologia a gente chama vontade decretiva, mas Ele nos revela diretrizes que valem para qualquer trabalho, o que a gente chama de vontade preceptiva. O que eu quero dizer com isso? Essa é uma distinção teológica que tem uma aplicação muito interessante para o trabalho. As pessoas querem descobrir o que vai acontecer lá na frente, que vai ser muito bom. Então, quando elas estão querendo descobrir a vontade de Deus, eu falo que elas querem um trailerzinho do filme. Não precisa ser o filme inteiro, 2 minutinhos, só para dar um gostinho.
Sabe quando você assiste o trailer e fala assim, vai ser muito bom, eu vou no cinema. Esse vai ser muito bom. Você quer um trailer porque aí você sabe qual decisão você tomar. Mas Deus não dá trailer nenhum. Inclusive Ele não está interessado em você saber o filme antes da hora. Você vai descobrir o filme à medida que você vive o filme. Mas o que Ele quer que você saiba? Ele quer que você saiba como se portar em qualquer situação de trabalho. Essa vontade Ele revela e Ele quer que você saiba. Quando nós fazemos a pergunta qual a vontade de Deus, o desejo tem que ser não de descobrir coisas que Deus não revela, mas de mergulhar nas coisas que Deus revela, para a gente descobrir como trabalhar. Eu disse na semana passada uma frase que eu pensei estudando para essa série, que fez muito sentido para mim. A gente fala muito sobre amar, procurar trabalhos que nós amamos, né? Encontrar trabalhos que nós amamos, coisa que a gente gosta. E eu disse assim, eu acho que a Bíblia fala mais sobre amar trabalhos que nós descobrimos, antes do que descobrir trabalhos que nós amamos. A ideia não é a gente já gosta, a gente já sabe o que quer e aí vai atrás. Não, a gente recebe alguma coisa e resolve amar e se dedicar a isso, porque é isso que nós recebemos. Vida profissional tem mais a ver com amar o que você encontrou, não encontrar o que você ama. Isso é importante para a gente aprender. Inclusive tem uma coisa que hoje em dia, já há algum tempo, e é próprio da nossa época, né? Tem sido uma maneira secular de descobrir a sua área profissional, que são os testes vocacionais, né? Se você quer saber assim, o que eu vou fazer? Meu menino está perdido, pastor, o que eu faço? Manda na psicóloga, ela tem um teste muito bom, e descobrir o que vai fazer. O que chama a minha atenção, no entanto, é como isso é feito e por que isso é feito. Presta atenção. Forma secular de procurar direcionamento profissional mediante sonhos e gostos, às vezes oportunidade, mas nunca encarando as necessidades do próximo. Presta atenção, se um jovem chega e fala assim, sabe, eu gosto de mexer com a natureza. Assim, eu não sei, eu tenho um contato, eu gosto assim de me esforçar para preservar a natureza, já sei. Ele vai ser arquiteto ambiental. Ou vai ser, vai ser um engenheiro ambiental, ou vai ser um arquiteto paisagístico. Ninguém fala assim, jardineiro, tá aí. Jardineiro, tá aí a profissão para você. Ou gari, limpa, cuida da natureza. Nunca sai essa. Por quê? Porque tem muito mais a ver com sonhos e gostos do que necessidade de servir o próximo. Eu não estou falando que optar por uma profissão glamourosa é necessariamente ruim. O que eu estou dizendo é, testes vocacionais mexem só com o que você gosta, não com o que precisa ser feito. Não é uma ironia que a gente fale de escolher vocação, quando na verdade é a vocação que devia nos escolher, não é? Se a gente foi vocacionado, é outro que resolve, não você. Mas nós falamos constantemente sobre escolher essas coisas. Determina-se a vocação, que é um contrassenso, pelos interesses próprios, antes que pela determinação divina de servir o próximo e dominar a natureza. O que eu estou querendo dizer é que nós deveríamos pensar em todo e qualquer serviço como sendo, eu amo o próximo ao fazer isso, eu sirvo o próximo, eu exerço o domínio sobre a criação que Deus ordenou que eu fizesse. E esse tipo de pergunta é muito mais bíblica do que dizer o que você e eu gostamos de fazer. Não é problema trabalhar com o que você gosta, que fique bem claro isso. Mas essa não é a principal motivação para você descobrir qual a vontade de Deus para o seu trabalho. A gente devia focar antes em deveres do que escolhas. O que Deus quer que eu faça antes do que descobrir o que eu gosto de fazer? Presta atenção. Deus está mais interessado em como eu trabalho do que em que eu trabalho. É interessante isso, porque nós temos normalmente outro interesse. Quando você conhece alguém que você pergunta, o que você faz? Você trabalha com o quê? Isso interessa, gente. E se ele fala alguma coisa do tipo assim, eu trabalho no canal de televisão. Pra gente interessa. Ou faz alguma outra coisa assim chique, importante. Eu sou assessor do fulano de tal. Puxa vida! Mas para Deus, não é o que você faz que importa, é como você faz. Deus vai dar diretrizes para escravos e senhores do mesmo jeito, porque a questão é como você faz,
Não o que você faz que importa. Nossas frustrações com o trabalho, nós falamos muito disso quando eu preguei em Eclesiastes, não são resolvidas com rotatividade profissional ou encontrar o que eu gosto de fazer. É importante que você saiba disso. A frustração que Eclesiastes experimentou, o autor de Eclesiastes experimentou, ela não é resolvida só mudando de setor. Se for mudando de setor, então tem um problema muito sério. O seu coração está em coisas erradas. Não é errado mudar de setor, por favor, me entenda bem. Mas você não pode ver mudança de setor como sendo salvação para os seus problemas profissionais. Por quê? Porque vai chegar um momento em que aquilo vai frustrar também, vai cansar. Porque não satisfaz plenamente, nunca satisfaz plenamente. Nem mesmo fazer o que eu gosto satisfaz plenamente. Por quê? Porque a questão bíblica não é o que eu quero fazer, mas o que eu devo fazer. E por que eu estou falando dessas coisas? Eu queria que você pensasse um pouquinho fora da caixa. Nós estamos tão acostumados à ideia de teste vocacional, escolha, rumo profissional, vestibular, que a gente esquece que houve tempo em que as pessoas não escolhiam o que fazer. Muito tempo da história, as pessoas não escolheram o que fazer. Se filho trabalhava com a profissão do pai, era o que dava para fazer. Mas tinha gente que estava pior, era escravo. E não tinha muita chance de sair. E a Bíblia dá orientações para escravos sobre como fazer a vontade de Deus no trabalho. Olha só que curioso. Não tem nada a ver com descobrir o que eu gosto, o meu sonho, onde eu trabalho tão bem. Mas é a ideia de fazer o seu dever conforme a perspectiva divina. Eu falei na semana passada sobre viver acima do sol. Só tem um jeito de escravo fazer a vontade de Deus. É ele trabalhar como escravo, vivendo acima do sol. E é disso que a gente vai falar nessa manhã. Quero explorar o texto chamando a sua atenção para aquilo que Paulo pede para escravo e também para os senhores de escravos. Porque para ambos, o que Paulo pede é uma submissão absurda. Absurda. Vamos olhar para escravos, porque essa normalmente mexe mais conosco. Ele começa falando de escravos e ele pede algumas coisas muito complicadas. Primeiro, obediência e temor para com os seus donos. Isso é o tipo de coisa que a gente fala em relação a Deus. Obedecer a Deus, viu? Temor é de Deus. Mas o texto fala que os escravos deveriam obedecer os seus senhores como obedecem a Deus e ter temor dos seus senhores. É uma palavra forte, uma submissão aos nossos olhos praticamente absurda. Verso 5, de novo. Diz assim: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Presta atenção, são escravos, eu não estou falando de gente assalariada. Naquela época, a escravidão não precisa ser vista necessariamente como sendo a escravidão que a gente conhece da história, escravidão racial, escravidão de negros, por exemplo, ou de índios. Não tem nada a ver com isso. Porém, o escravo não tinha muitas regras que viviam, ou que determinavam os seus direitos. Escravos não tinham contrato CLT, não tinham algum grupo, alguma organização que trabalhava para o seu bem, não tinha sindicato, nada disso. E no entanto, mesmo não tendo proteções que a sociedade moderna desenvolveu para que tivesse menos abusos, mesmo assim, Paulo fala para eles: sirvam como vocês servem a Deus. Obedeçam e tenham temor, respeito, reverenciem os seus senhores. Você está de brincadeira, né, Paulo? É assim que eu imaginaria se eu estivesse lendo essa carta. Paulo, eu sou escravo, você sabe o que isso significa? Eu sou escravo. Nós estamos falando de fazer as tarefas menos interessantes e menos prazerosas. E ele ainda fala como é que tem que fazer. Não é fazer com cara emburrada, contanto que faça. É com sinceridade de coração. E com boa vontade. Ah, Paulo, por favor, né? Sabe quando você tem que forçar a sua criança a fazer aquilo que é certo e ela faz de maneira emburrada? Você só fez um passo, o outro que você quer é o mais importante. É não só fazer, mas fazer com bom espírito. E é tão difícil conseguir isso, porque a gente sabe que a gente não chega no coração das pessoas. Agora, isso é o seu filho. Imagina um escravo para o seu senhor. Não só fazer,
mas fazer de boa vontade. Paulo pede uma submissão absurda. Agora, para você não pensar que ele pesa demais nos escravos e de menos nos senhores, um autor diz que ele escreve mais sobre escravos porque provavelmente tinham muito mais crentes escravos do que senhores de escravos. No entanto, ele também exige bastante dos senhores. E é importante que você entenda a cultura para isso fazer sentido. No verso 9, Paulo pede que o mesmo decoro para com os escravos aconteça por parte dos senhores. Verso 9, olha lá, fala assim: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Esse da mesma forma não é obedecendo, porque é lógico, eles são senhores, a posição deles é diferente. Mas é tratar com a mesma honra, dignidade. Isso também era absurdo para uma sociedade como a do primeiro século. Paulo, é escravo, Paulo. Não, trate da mesma forma, com a mesma honra e dignidade que ele trata você. É isso que Paulo exige dos senhores de escravos. Eles não poderiam usar as ameaças. A continuidade do verso 9 fala assim: não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Ameaça é uma das coisas mais comuns de você fazer o seu subordinado produzir. Você diz assim, ó, está acontecendo um corte na empresa, e assim, eu não estou... Mas seria bom se você produzisse mais. Assim, eu não estou dando nenhuma indireta, mas está havendo um corte na empresa. Ameaçar, produzir senso de culpa, colocar numa situação difícil. No caso dos escravos era pior. Alguns deles talvez tivessem uma vida até razoavelmente tranquila com uma determinada família, um determinado senhor, mas ele falava assim, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou te vender. Eu vou te vender para alguém muito ruim. Essa era uma maneira de ameaçar. Outra era punição e às vezes até morte. Paulo fala, não use de ameaça. Mas ele é meu subordinado. Não use de ameaça. Para uma cultura como aquela que estava habituada à escravidão, era muito estranho o que Paulo estava pedindo. Como é que pode pedir para um senhor nunca apertar um escravo com ameaças? Como é que pode uma coisa dessas? Paulo exige dificuldades tanto para um quanto para outro. E o que é que está por detrás disso? A força propulsora por detrás de tais atitudes é o Evangelho. Paulo vai ensinar o Evangelho para a vida do trabalho, especificamente para um contexto de escravidão, em que haviam pessoas muito acima de outras, e ele vai ensinar como o Evangelho deve transformar os relacionamentos dentro dessa instituição. Agora, eu preciso explicar uma coisa para que não haja dúvida e você não fique pensando coisas erradas acerca do Evangelho. Eu preciso dizer que o Evangelho não vem para destruir estruturas. Estou dizendo isso porque muita gente tem essa expectativa de que o Evangelho vem fazer e acontecer, mudar estruturas sociais, é o novo programa do governo de Deus. Eu preciso dizer isso com cautela para você entender. Veja só, presta atenção. O Evangelho não é um novo programa social, porque, presta atenção, o texto, em nenhum dos momentos em que Paulo fala sobre escravidão, ele propõe abolição. Essa é uma das coisas que incomoda a maioria de nós ocidentais. Gente que vive pós 1888. Né? Muito difícil. Muito difícil entender por que Paulo não diz assim, olha, e os senhores de escravos deviam libertar todos os escravos. Ele não fala isso. Ele não fala isso. Paulo não ensina um evangelho que vai romper com as estruturas, vai destruir sistemas de governo, revolucionar. Não tem nada disso. Inclusive lá em 1 Coríntios 7, Paulo fala que cada um serve na vocação em que foi chamado. Se o escravo é escravo, ele tem que servir e obedecer a Deus enquanto escravo. Se uma mulher era solteira, se ela estava casada, ela tinha que servir a Deus enquanto na sua situação. Casada, solteira, escravo, livre, não importa. Paulo dá diretrizes e ele não pede para mudar de situação social para obedecer a Deus. Ele fala de obedecer a Deus mesmo na situação social em que você está. Agora, eu estou dizendo isso porque muita gente gosta de falar do Evangelho de Jesus como sendo revolucionário. E ele é, mas é um tipo de revolução diferente do que as pessoas propõem. Eu temo aqueles que têm expectativas de mudanças assim, que não envolvam mudanças assim.
no relacionamento com Deus. Lembra quando os homens dos dias de Jesus queriam um reino diferenciado? Quando é que o reino vem, Senhor? Estamos esperando aí, só dá as armas que a gente... E aí Jesus falou, não, meu reino é invisível, está dentro de vós. E ele mudou a cabeça deles, porque o evangelho propunha outro tipo de mudança. Uma mudança interna, que mexe com a estrutura social. Um novo espírito que causaria tremendo impacto. Um dos melhores exemplos disso, talvez o mais lindo de toda a escritura, é a cartinha pequenininha que Paulo escreveu para Filemão. Essa é uma carta em que Paulo fala de um escravo que fugiu do seu senhor. Onésimo era o escravo, foge de Filemão, vai parar junto de Paulo. Paulo prega o evangelho para ele, ele crê em Jesus e agora se torna irmão de Filemão. Agora presta atenção, Paulo manda Onésimo de volta. Ele não pode ficar com Onésimo. Onésimo, você é escravo, você tem que voltar para o seu senhor. Isso é duro, cara. Isso é muito duro. Você tem que voltar para o seu senhor, Onésimo. Mas você vai com uma cartinha. Lá na carta, Paulo não nega que Filemão tem direito sobre Onésimo. Mas ele fala assim, ó, trate-o como seu igual, como seu irmão. E como isso transforma a relação de senhor e escravo. O evangelho faz isso. Ele semeia algo que muda a maneira como nós olhamos para as pessoas e como tratamos umas às outras. Uma das coisas que me surpreende é como o evangelho transforma o temor dos homens em temor do Senhor. Os escravos não deviam mais temer. Onésimo devia voltar para Filemão sem achar que Filemão iria castigá-lo. E Filemão deveria receber Onésimo sem pensar que de novo ele roubaria, como fez da primeira vez. Olha só, o evangelho está propondo que o temor de homens seja substituído pelo temor do Senhor. O temor do Senhor é o que devia moldá-los. Mas o que Paulo fala na passagem de Efésios que é tão radical e tão transformador dessa situação? Paulo não propõe a abolição da escravatura, mas o que ele propõe? Ele apresenta-lhes um novo patrão. Interessante isso, porque isso é dito tanto para os escravos quanto para os senhores. Olha lá, a figura de Deus é colocada diante de ambos. Mudança de patrão. Veja que no verso 6 fala que nós somos, olha lá, obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles observam, mas como escravos de Cristo. Vocês são escravos primordialmente de Cristo, então sirvam a eles, senhores terrenos, como servem a Cristo, que vocês são escravos de Cristo. O patrão de verdade, o Senhor de verdade é Deus. Mas ele não fala isso só para os escravos, ele fala isso para os senhores também. Verso 9, ele fala assim, que não se esqueça de que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. É Senhor de vocês também. Vocês têm que prestar contas a Ele também, senhores de escravos. Paulo está apresentando para ambos os grupos, para patrão e empregado, para senhor e para escravo, um outro patrão, a quem eles devem lealdade última. E isso muda, transforma a maneira da gente enxergar trabalho. Dá uma nova perspectiva. Veja por quê. Esse princípio, primeiramente, enobrece o trabalho. Pensa bem, se você é gari ou jardineiro, como eu falei, e não engenheiro ambiental, ou arquiteto paisagístico, né? Mas você faz aquele trabalho simples de gari ou de jardineiro, o texto fala que o seu patrão é o Senhor. Isso enobrece o trabalho para quem se sente frustrado. Mas isso também faz o trabalho estar no seu devido lugar, para quem é empolgado demais. Eu falei nessa série sobre os frustrados e os empolgados. Tem gente que é tão empolgado com o trabalho que parece que o trabalho é a sua identidade. Inclusive a nossa pergunta é assim, você é o quê? Aí fala, eu sou pastor. Não, eu sou imagem e semelhança de Deus, o que eu faço é pastorear. Mas a gente se identifica com a nossa profissão como se fosse a nossa identidade. É o que eu sou. Não, não é, porque amanhã você não vai fazer isso. E você vai continuar sendo você. Mas nós às vezes valorizamos o trabalho a tal ponto que ele vira a nossa identidade. E nós passamos a idolatrá-lo, sem perceber. E esse texto coloca o trabalho no seu devido lugar. Por quê? Porque o trabalho tem outro patrão. Todo esforço seu tem outro patrão. A grande pergunta que esse texto nos ensina é: para quem você trabalha? Eu trabalho para o Senhor. Ah, você trabalha na igreja? Não, mas eu trabalho para o Senhor. Mas você não trabalha na igreja assim? É pastor, missionário? Não, trabalha na empresa lá.
Como assim? Isso é tão estranho para as pessoas, mesmo no mundo evangélico. Estão acostumados a enxergar Deus como patrão só assim, do pastor, do missionário. Não, Deus é o seu patrão. É para Ele que você trabalha. Presta atenção nas mudanças que esse texto propõe. Eu vou falar de 3 delas, para você ponderar no decorrer da semana. E quero encorajar você a mastigar esse assunto nos grupos de semana, porque tem muito suco aqui. Primeira coisa, Deus propõe mudança de perspectiva. Para você trabalhar como um remido de Jesus Cristo, a sua ótica, a sua visão de trabalho tem que mudar radicalmente. Quando Paulo fala, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, Romanos 12, ele está dizendo que a maneira como você olha a vida precisa ser transformada à luz da vontade de Deus. A sua cosmovisão tem que mudar. Esse texto propõe um novo patrão, porque isso muda totalmente a sua perspectiva de trabalho. Mas ele não fala só mudança de perspectiva. Mudança de perspectiva produz mudança de postura. Mudança de postura é que a gente trabalha não só quando é visto. O texto fala de maneira muito curiosa. Verso 6. Obedeçam-lhe não apenas para agradá-los quando eles os observam. Não só quando eles estão olhando. Não só quando você está sendo vigiado. Trabalhe mesmo quando não tiver câmeras. Mesmo quando o patrão não estiver lá. Paulo está ensinando uma mudança de postura que é muito estranha para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas a dar o sangue quando o patrão está vendo. E diminuir um pouquinho o ritmo quando não está. Todos nós, a gente não aguenta manter o ritmo muito tempo. Mas a gente faz bonito quando ele está olhando. A gente faz bonito quando alguma coisa está sendo vigiada. E ela vai redundar em recompensa. Você quer aquela posição, então você vai fazer, porque alguém está olhando. Mas o texto fala de um prazer renovado no trabalho. Isso é muito interessante. Ele fala de boa vontade, com sinceridade de coração. O que é isso? O que é isso? Quem é que trabalha assim, feliz, alegre, sorrindo? Tem gente que pergunta, né? O que faz você sorrir assim? Você vem para o trabalho, parece que está tudo bem. Eu quero que você entenda que a nossa alegria não é quando as coisas vão bem. A nossa alegria é porque o patrão nosso é outro. Ele me garante direitos, sabia? Ele diz exatamente o que eu tenho que fazer. Tem recompensa. Tem 13º eterno. Tem muita coisa boa pela frente. A minha maneira de agir muda. O meu prazer é renovado. Porque eu entendo agora para quem eu trabalho. Essa é a mudança de perspectiva. Então agora o que eu faço é servir. Essa é a vontade de Deus. Se você está perguntando qual é a vontade de Deus para o meu trabalho, servir. Não, mas eu queria saber, servir. Não, mas servir. Essa é a vontade de Deus para você. Inclusive o texto fala assim, o verso 6 fala assim, fazendo de coração a vontade de Deus. E aí o verso 7 começa, sirvam. Está aí. A vontade de Deus para a sua vida é servir. Em terceiro lugar, mudança de pagamento. Verso 8 fala assim, ó. Porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Não trabalhe pelas coisas que traça e ferrugem corroem. É isso que Jesus fala em Mateus capítulo 6. Mas aprenda a trabalhar por aquilo que não é passageiro. Lembra que eu falei que frequentemente a gente diz assim, eu quero dar o melhor para minha família. E o melhor para sua família dura pouco tempo. Ensine a ele o sentido da vida à luz do Evangelho de Jesus. Ensine ele a trabalhar com outra ótica, com outra postura e esperando outro pagamento. E eu termino essa mensagem lembrando a você que tudo isso que Deus pede só faz sentido porque um Senhor se fez servo. Eu gosto demais da passagem de Filipenses 2 em que fala assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo Deus, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se humilhou, assumindo forma de servo. O Senhor se fez servo. É por isso que ele pode dizer para escravos, obedeçam os seus senhores. Ele era senhor de tudo e de todos, e se fez servo. E sofreu na mão de gente cruel, e cuja obediência lhe custou a pior das ameaças, morte. O texto de Filipenses fala que ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o que é que o motivava? Hebreus 12 fala assim, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz.
Por isso que o texto de Filipenses fala assim que, por isso Deus o exaltou sobremaneira com o nome acima de todo nome. Até o Senhor Jesus trabalhava com outra perspectiva de recompensa. Até o Senhor Jesus. E é por isso que eu e você somos chamados a ter outra recompensa. Por último, lembra da história de João 13? Jesus pega a toalha, pega a água, vai lavar os pés dos discípulos. Eles estranham demais. E quando eles estranham isso, Jesus fala assim: vocês entenderam o que eu fiz? Eu sou mestre, vocês me chamam de mestre, de fato eu sou. Mas um mestre serve o seu servo. E aí ele termina o texto, lá no verso 17, dizendo assim que isso não lhe faz pequeno. Isso não te faz pequeno. Pelo contrário, isso enobrece você como trabalhador. Então tal servilidade não nos torna pequenos, mas grandes para com Deus. Eu quero terminar essa série ensinando e motivando você a ser alguém que ama o Senhor no seu trabalho. E não trabalha 8, 10, 12, 14 ou mais horas por dia em desconexão com o que você crê. Gostaria que você ponderasse mais vezes. Por isso o nosso pedido, o nosso clamor para que você pense mais sobre isso. Os grupos de estudo são lugares para você discutir isso e ponderar as implicações desses assuntos. Por quê? Porque nós precisamos pensar como aproveitar melhor os muitos anos que nós trabalhamos. É muito tempo para não pensar em Deus. É muito tempo da sua vida para não conectar com Deus. A minha oração agora vai ser para que você aprenda a integrar fé e trabalho. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar e terminar o culto. Senhor Deus, é tanta coisa para nós aprendermos e eu só iniciei os meus irmãos a começarem a pensar sobre isso. Tem muitas aplicações que eu não pude fazer, Senhor, por causa da minha limitação de tempo e de habilidade. Tem muitas coisas que os meus irmãos podem dizer que é ainda mais prático e mais enriquecedor. Por isso eu peço que o Senhor não permita que acabe aqui. Ó Deus, não permita que o que foi dito e proclamado acabe aqui. Faze-os ponderar, meditar, refletir, processar, mastigar o que lhes foi ensinado. Isso só é possível em comunidade. Por isso, Pai, tem gente aqui desgarrada, tem gente aqui que só vem bater o cartão domingo de manhã. Pai, faz com que eles mudem essa maneira de ser crentes. Faze-os procurar contato com outras pessoas, outros irmãos, para que cresçam nessas coisas. Para que desenvolvam, amadureçam. Ó Deus, faze-os fugir dessa vida individualista em que cada um cuida de si e não deixa o outro socorrer, ajudar, ensinar. Ó Pai, ensina-nos em comunidade, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito estejam com vocês, povo de Deus, hoje e sempre. Amém.